Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo efetivamente se demore em nossos corações. Abrindo as justas homenagens aos 110 anos da casa de Dom Tomé. Esse abençoado educandário que aqui nos acolhe, estendendo as homenagens naturalmente a todos os seus trabalhadores, reencarnados e desencarnados, e a todos aqueles que de uma maneira ou de outra se beneficiam desses trabalhos abençoados. Só podemos efetivamente agradecer por essa oportunidade. Para o estudo da noite de hoje, escolhemos uma passagem conhecida de todos nós, em que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Que se encontra efetivamente no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que tem também como itens a parábola do festim de bodas, a porta estreita. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. E das instruções dos Espíritos, as mensagens que falam, dar-se-á aquele que tem, e pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Que nos faz lembrar da parábola do festim de bodas. E o que significa esta parábola exatamente? Por que será que Jesus compara o reino dos céus a uma festa de casamento? Onde nos leva a várias indagações. Quem será efetivamente o noivo? Quem será efetivamente a noiva? Quem eram os mensageiros do reino? Porque os convidados não manifestaram interesse de participar da festa? Por que alguns dos mensageiros foram massacrados? Porque se faz imprescindível trajar a túnica nupcial? Como consegui-lo? Como fazê-lo? Enquanto nós pensamos um pouco sobre isso, para dar início ao estudo da noite de hoje, Allan Kardec, o ímpeto codificador da doutrina espírita, não por acaso, retirando de Mateus capítulo 22, inicia o capítulo trazendo a parábola do festim de bodas, que faz parte do conjunto das parábolas em que Jesus apresenta o reino dos céus. Especialmente aquele conjunto que ele vai narrar na sequência da parábola do semeador e antes da parábola do joio e do trigo. Uma parábola. Mas o que é exatamente uma parábola? Parábola é uma palavra que vem do grego parabolé, formada de duas palavras. Pará, que significa acompanhar, estar junto de, ao lado de. E bolé, que vinha do verbo bárbaro, que significava arremessar, jogar, lançar. Portanto, parábola pode ser traduzida como lançamento de uma ideia indiretamente, de maneira paralela, no sentido de provocar futuras e permanentes reflexões. Porque uma parábola tem uma dimensão adimensional e atemporal. Ela se perpetua renovando as suas perspectivas. Certamente que Jesus, o mestre dos mestres, poderia utilizar de qualquer recurso didático, mas dá exemplo dos mestres na Palestina naquela época, da cultura oriental em especial, utilizava-se da parábola, como os koans. Mas ele usava de elementos da natureza, como nós sabemos, a moeda,
a ovelha, o joio e o trigo, a semente, para que as pessoas simples, uma associação de imagens, pudessem ficar refletindo, repercutindo, amadurecendo. Talvez nós, que lá estivéssemos há 2000 anos e que agora somos convidados a refletir um pouco mais. E o que diz essa parábola? O que está escrito na lei? Jesus nos diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que pretendia comemorar o festim de bodas do seu filho, portanto do príncipe. E para isso ele chama alguns servos e manda convidar aqueles que estavam relacionados. Uma surpresa! Os convidados não manifestaram o menor interesse de participar. O rei agora, tomado de alguma surpresa, prepara outros servos, outros mensageiros. Mas antes enviados diz: mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto. Ide-lhe convidados. E assim fizeram. Mas novamente os convidados estavam com outras prioridades. Alguns disseram: não, eu preciso ir para a minha casa de campo. Outros disseram: não, eu preciso cuidar dos meus negócios. Mas alguns, tomados de crueldade, assassinaram os mensageiros depois de haver feito muitas injúrias. Ora, sabendo disso, o rei de Jesus foi tomado de cólera. Mandou marchar sobre eles agora os seus exércitos e os exterminou, queimando as suas cidades. Disse agora ao rei: aqueles que foram convidados não se mostraram dignos. E depois agora a todas as encruzilhadas, a todas as saídas das estradas, a todas as cidadelas, convidai os bons e os maus, porque tudo está preparado para o festim. E eles assim fizeram. E quando mais tarde o salão estava lotado, o rei foi agora pessoalmente verificar se tudo estava de acordo. E, encontrando um homem que estava sentado à mesa, portanto convidado, mas que não vestia a túnica nupcial, perguntou: como entrastes aqui sem a túnica? E porque o homem guardasse silêncio constrangido, disse-lhe o rei: atai-lhe os pés e as mãos e jogai-o nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. E Jesus termina dizendo: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Isto é o que está escrito na lei. Isso é o que a gente conhece da lei. Mas agora vamos ver o que nós somos capazes de ler na lei. Jesus começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um festim. Portanto, o reino dos céus é um local de alegria, de muita alegria. É um local de confraternização, é um local de acolhimento, é um local em que as ligações da verdadeira afetividade comparecem. Mas não é uma festa qualquer, é semelhante a uma festa de casamento. E por que ele usa esta referência? Porque, como ele dissera antes, eu não vim destruir a lei. Ele que era a própria manifestação da lei, ele viera dar uma nova interpretação. A interpretação da lei de amor. Porque na antiguidade, no chamado Antigo Testamento, na chamada Torá, na Bíblia hebraica, nós temos inúmeras referências ao significado do casamento para os hebreus, especialmente para os judeus, mas para os hebreus em geral.
porque para eles não havia nenhuma instituição mais sagrada na terra do que o casamento. Era ali que o homem e a mulher não apenas se responsabilizavam por uma futura família, mas através da sua identificação, eles produziam a verdadeira presença divina na terra. Porque para eles o casamento tinha uma conotação de casamento divino, onde o noivo era Deus, nosso Pai, o infinito Criador, e a noiva éramos nós, a alma humana, a própria humanidade. Não é por acaso que no livro do Cântico dos Cânticos, da coleção de Salomão, nós temos toda uma poética que fala sobre isso, em que o noivo fica enaltecendo as qualidades da noiva e vice-versa, celebrando esta união, mas querendo dizer da união divina. Eles entendiam naturalmente que, da parte do noivo, da parte de Deus, nós sempre podemos esperar a absoluta lealdade, a absoluta fidelidade. Da parte de Deus, nós podemos esperar total segurança, proteção, acolhimento, acompanhamento. O problema é o outro lado, é o lado da noiva, da alma humana, com as nossas torpezas, com os nossos vícios, com a profunda sombra da nossa ignorância. Não de uma ignorância apenas intelecto-cultural, mas do nosso quase analfabetismo espiritual. Por isso que Paulo, o apóstolo por excelência, dizia: Deus é sempre fiel, o noivo é sempre fiel, mas a noiva. Então nós entendemos porque, metaforicamente, a figura da mulher adúltera, ela aparece frequentemente na Bíblia. Não aquela mulher que foi salva da lapidação por Jesus à porta do templo de Salomão, mas a mulher adúltera em geral, como no livro do Apocalipse, porque está falando da infidelidade humana. Está falando que a humanidade ainda tem falsos ídolos. O ídolo do dinheiro, o ídolo de Mamon, como disse Jesus: não podeis servir a dois senhores, porque ou amará um e odiará o outro, ou você perderá um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em hebraico, nós temos a palavra Baal, que significa simultaneamente o varão, o marido, o esposo, mas significa também ídolo, querendo dizer dessa confusão de que a alma humana ainda tem muitos ídolos, os ídolos do poder, os ídolos do ter, das sensações que comprometem essa união. Jesus entendia perfeitamente esses significados, esses símbolos e a sua própria missão. Não é por acaso, meus irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo inúmeras vezes nos dava a entender que Ele viera nos auxiliar para que pudéssemos em nosso coração finalmente celebrar essa divina união. Esse momento de elevação, esse movimento de deltropismo, esse movimento imanente, inerente da alma humana em direção à alma divina, em busca da nossa perfeição. Como, por exemplo, naquele encontro famoso de Jesus com a mulher samaritana, em João, capítulo 4. Porque quando a gente lê aquela passagem pela primeira vez, não entende absolutamente nada. É um diálogo estranho, porque Jesus começa falando da água. Mulher, se tu soubesse quem te pede a água, é tu que me pedirias, e da água que eu te desse, tu jamais teria sede. Dá-me de beber então, Senhor. Depois ele fala dos maridos dela. Mulher,
vai agora à tua casa e chama o teu varão. Mas eu não tenho marido. Eu sei de Jesus. E o sexto que está contigo também não é o teu marido. Tu és um profeta. E depois termina falando do reino dos céus. A gente não entende nada. Que tem uma coisa a ver com a outra. Mas acontece que naquela época, uma mulher jamais poderia sair sozinha na via pública. Era impossível. Ela deveria estar sempre acompanhada, especialmente de alguém do gênero masculino, do pai, do irmão, do filho, do marido. Jamais sair sozinha, com uma única exceção. Havia um momento único em que a mulher saía sozinha. Exatamente quando ela ia buscar água para as necessidades da família. Normalmente na água do poço, na fonte mais próxima da sua casa. Como esta mulher que saíra da cidade de Sicar e fora ao poço de Jacó. Então, na verdade, o poço, a fonte, era um local de intensa interação social naquela época. Aliás, era o único em que um jovem poderia conhecer uma jovem, iniciar uma conversação, um relacionamento, um futuro casamento. Não é por acaso que a gente lê que Moisés conheceu a sua futura esposa na fonte buscando água. Assim também Isaac, assim o próprio Jacó que dava no meu poço. Então, metaforicamente, Jesus usava naquele momento para falar dessa ligação que nós precisamos construir, desse verdadeiro relacionamento. Quando ele fala dos diferentes maridos, ele está lembrando exatamente da alma humana ainda infiel. Porque a Samaria fora objeto de inúmeras conquistas de povos estrangeiros, começando pela Síria, e depois mais 5 povos, um total de 6. Todos eles politeístas, com seus deuses pagãos, com seus ídolos eternos. Então Jesus vai construindo numa linguagem poderosa e vai nos falando desse casamento, dessa necessidade de nós nos desvincularmos dos nossos ídolos que se sucedem, e é necessário buscar com urgência o reino dos céus. Por isso que ele termina: em verdade te digo, que dia virá que não adorarás a Deus, nem no monte Garazins e nem no templo de Salomão, mas no coração da criatura. Não é por acaso que a gente lembra, por exemplo, que Jesus começa o seu ministério exatamente nas bodas de Caná, numa festa de casamento, dando a entender que o seu era um ministério de alegria, mas era também a busca dessa união divina. Em João capítulo 3, nós temos aquele encontro extraordinário de João Batista, nosso Senhor Jesus Cristo. E João Batista diz, emocionado: muito me alegro de ser amigo do noivo, muito alegra meu coração de ver a noiva próxima do noivo. Mas agora, diz João Batista, é necessário que eu diminua para que ele cresça. E a gente lê e também não entende muito bem. Mas Emmanuel, o nome da benfeitor espiritual, exatamente na questão 309 do Consolador, responde, explicando esta passagem. E Emmanuel diz que o noivo da humanidade é nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendei a ciência do amor com Ele, diz Emmanuel, para que possais entrar no grande festim do reino dos céus. É necessário, no entanto, diz Emmanuel, que diminua antes o meu ego.
É necessário antes diminuir a minha vaidade, diminuir os meus melindres, os meus caprichos. É necessário diminuir a minha infantilidade, o excesso de amor próprio, para que efetivamente possa crescer dentro de mim a presença divina. Esse deltapismo que deve efetivamente promover esse casamento. Então a gente entende que o rei é naturalmente Deus, nosso Pai. O noivo é nosso Senhor Jesus Cristo. E a noiva somos nós, a alma humana. Mas quando os mensageiros do rei vão fazer o convite, ficamos perplexos, porque nenhum dos convidados aceitou. E nós podemos dividir-nos em 3 grupos para melhor refletir. Vejam, o primeiro disse: não, infelizmente, eu estou de partida, eu estou indo agora para a minha casa de campo. Porque são aqueles que imaginam que a terra é apenas um local de prazeres e de sensações. É um local de gozos. São aqueles que imaginam que talvez a terra seja uma espécie de colônia de férias, um parque de diversões, um resort de luxo. Que nós estamos aqui para ser atendidos nas mínimas exigências, nos nossos caprichos, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum dever, sem nenhuma obrigação. Não, mas acontece que eu sou uma pessoa livre. Acontece que eu gosto da minha liberdade, que eu gosto de exercer total liberdade. Mas acontece que a liberdade sem responsabilidade se chama libertinagem. Não, mas acontece que eu não tenho tempo para isso porque eu sou ateu. Mas às vezes o comportamento é de uma pessoa tola. Porque são pessoas que estagiam ainda mergulhados nas necessidades básicas. Como se o viver fosse apenas atender a necessidade da alimentação, normalmente de uma alimentação opípara, de uma mesa repleta de serviços, uma mesa gourmet, do repouso, muito descanso. Como é bom, diz um, não fazer nada e depois descansar. E naturalmente dos prazeres, dos vícios, principalmente da sexualidade. São aqueles que imaginam que é necessário curtir. Eu não tenho ideia, eu não posso prever o dia de amanhã, a vida é curta no céu. E exatamente porque ela é curta, precisamos despertar. Mas essas pessoas têm uma visão imatura da vida. Não são pessoas necessariamente más, mas têm um amor ainda infantil, um amor ainda captativo, imaturo. Mas o segundo grupo é aquele que disse: não, porque eu preciso agora cuidar dos meus negócios. Tu não sabes que tempo é dinheiro? Eu não posso perder tempo. Eu não posso perder, porque cada minuto é dinheiro. Estou perdendo dinheiro. Então são aqueles que, mais alucinados e atormentados do que os outros, acreditam que a vida é uma competição. Uma competição desenfreada contra tudo e contra todos. Não, mas o importante é ficar em primeiro lugar. Não, mas eu tenho que chegar na frente, é eu que quero ganhar promoção, eu quero ser o destaque. Não, mas eu quero ser o número 1. Não, mas é o meu nome que tem que estar na porta. Então estão sempre felicitantes, sempre ansiosos, preocupados, nervosos. Porque todos que estão à sua volta são inimigos, que precisam ser destruídos. Para esses a vida se resume no ter e no poder.
numa visão materialista, utilitarista da vida. Não há espaço. Eu não tenho tempo para essas coisas, eles dizem. Trabalhar de graça? Mas tu não cobras nada? O que? No fim de semana? Não, mas isso é um idiota. Só pode ser um idiota. Porque a visão maniqueísta não permite uma visão da divindade. Mas ainda teve um terceiro grupo que, não satisfeitos em não comparecer, injuriaram e assassinaram os mensageiros. Certamente que Jesus se referia aos anunciadores da Boa Nova, aqueles que o precederam ao longo da história, como os próprios profetas, que muitos foram massacrados, muitos sofreram injúrias, atrocidades. Certamente que Jesus se referia ao cristianismo primitivo, aos mártires, aproximadamente 1 milhão de cristãos que foram jogados ao holocausto, às feras, ao circo máximo, cantando Ave Cristo. Ele estava falando que esses mensageiros estavam, na verdade, incomodando aquelas sociedades. Estavam trazendo uma mensagem contrária àquela filosofia de vida, contrária a Mamon, contrária à ideia da competição desenfreada, contrária a essa visão hedonista da vida. E certamente estavam sendo inconvenientes. Aliás, como ainda hoje acontece. Porque se hoje não é mais possível matar fisicamente, nós matamos a reputação, matamos o nome. Não, mas o fulano é um fanático. Não precisa levar a sério o que ele está falando. É um fanático. Só falta se mudar para a casa espírita. Não, mas ele não tem outro assunto. Então, como não podemos destruir a mensagem que é inquebrantável, porque é uma mensagem morredoura, é uma mensagem inacessível, é uma mensagem divina, nós matamos o mensageiro, acreditando que com isso acalmamos a consciência de culpa. Então Jesus vai costurando com esta parábola elementos profundos, de altíssima significação. Ele se refere que, como os convidados não se manifestaram dignos, e Allan Kardec diz que os convidados eram os hebreus, especialmente os judeus. Mas por que os judeus não se manifestaram dignos? Porque, embora eles acreditassem no Deus único, eles não acreditavam no Deus único, que não é a mesma coisa. Porque há uma grande diferença. Você acredita que há um só Deus, mas você acredita que o seu Deus é melhor que o Deus dos outros. Não, porque o meu Deus vai à frente do meu exército. O meu Deus me protege melhor. O meu Deus me acompanha mais, ele tem mais poder. Mas quando nós entendemos que Deus é uno, nós precisamos entender que Ele é indissolúvel. O que significa que todos somos irmãos. O que significa que há uma lei de igualdade, alcançando a tudo e a todos. Porque todos temos o mesmo ponto de partida, todos teremos a mesma destinação, todos estamos sujeitos às mesmas leis divinas. Mas eles não tinham essa interpretação. Por isso que todos foram convidados, do Ocidente, do Oriente, do meio-dia, do setentrião, falando dos números tutelares, que ao longo da história da civilização humana vieram despertar a nossa consciência, como Krishna,
como Lao Tse, Forrai, Hermes Trismegisto, Sócrates, Buda e tantos outros, verdadeiros avatares, para que nós pudéssemos aceitar o convite. Mas um ponto importantíssimo é a túnica nupcial. O que significa a túnica nupcial? Por que é tão imprescindível trajar essa túnica? Vejam que não se trata de uma questão de protocolo, não é uma etiqueta, não é um capricho do rei, é uma questão de merecimento, de meritocracia. A túnica naturalmente está falando da minha roupagem verdadeira, do meu caráter, das minhas marcas profundas, ou seja, da nossa vestimenta perispiritual, do meu modelo organizador biológico, que é costurado à luz dos meus pensamentos, sentimentos e das minhas ações, positivas ou negativas. Porque para que nós possamos ascender ao reino dos céus, para que eu possa me elevar vibratoriamente, energeticamente, eu preciso estar na mesma onda, literalmente, na mesma onda vibratória, senão haverá uma incompatibilidade, não vai haver sintonia, especialmente para sentar-se à mesa. Vejam, esse homem estava sentado à mesa. Sentar-se à mesa nos lembra uma palavra chamada companheiro. Companheiro é uma palavra de origem latina que vem de cum panis, que significa literalmente compartilhar o pão. Companheiro, portanto, era aquele que compartilhava o seu alimento, compartilhava a sua refeição. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo é o companheiro por excelência. Por isso que ele sentava-se à mesa com tudo e com todos. A tal ponto que os fariseus, vendo isso, ficaram indignados. Como pode o vosso mestre sentar-se à mesa com pessoas de má vida, com mulheres de reputação duvidosa, sentar-se nas tascas? E porque ele próprio ouvira, ele disse: não são os sãos que precisam de médico. É por isso que ele compartilhava o pão da vida, porque o companheiro não apenas compartilhava o alimento, compartilhava o coração. Era nesse sentido. Era mais do que um amigo, era um companheiro. Havia, portanto, laços profundos da íntima fraternidade. Ora, como alguém pode sentar-se no reino dos céus e não estar em sintonia com seus pensamentos e sentimentos? Por isso que o rei lhe diz: atai-lhe a mãos e os pés e jogai-o nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Na verdade, não é o rei que vai nos atar, é ele mesmo. Somos nós mesmos que, consciente ou inconscientemente, nos amarramos a determinados vícios comportamentais, vícios hebdomadários. Às vezes ficamos algemados a um determinado ressentimento, ao rancor, ao ódio de algo que aconteceu na infância, algo que aconteceu há muitos anos, mas a gente continua vitalizando, continua relembrando e vai se algemando no ressentimento, na amargura, vai ficando prisioneiro do alto desamor e não consegue se libertar. Essas regiões de pranto e ranger de dentes, naturalmente não são regiões de penas eternas, como dizia antigamente a igreja,
mas é uma região infernal, é um umbral. Mas esse inferno, diz Emmanuel, tem o tamanho direto da nossa rebeldia. O inferno tem a dimensão da minha rebeldia, da demora que nós oferecemos para aceitar o convite, para iniciar a festa de casamento, para iniciar a nossa transformação, para iniciar essa profunda modificação espiritual. Então, esta roupagem fala do perispírito. E quando nós pensamos no perispírito, a gente fica imaginando como será então o perispírito do noivo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente lê, por exemplo, Marcos, capítulo 9, nós temos a passagem em que ele narra a subida de Jesus ao lado de Pedro, João e Tiago ao tábor para o momento da transfiguração, quando ele vai falar com o profeta Elias e com Moisés. E aí a gente lê que as vestes do Senhor se tornaram resplandecentes, de uma brancura tal que nenhuma lavadeira na terra seria capaz de branquear, escreve Marcos. Porque ali se revelava em todo a verdadeira dimensão espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua túnica era de uma brancura mirial, porque o nosso perispírito fala da nossa pureza e da nossa vivência. E Jesus tinha a máxima pulcritude, tinha vivência por excelência, a tal ponto dele dizer: eu e o Pai somos um só. Porque o casamento de Jesus com Deus nosso Pai era total. Então a sua túnica refletia essa beleza real. Em outra passagem, agora em João, no capítulo 19, por exemplo, após a crucificação, quando a soldadesca desenfreada quer agora disputar as vestes do Senhor, cumprindo as antigas profecias que diziam: disputarão as vossas vestes e jogarão a sorte sobre ela. E quando foram dividir a túnica, deram-se conta que ela era costurada numa peça única, de cima a baixo, escreve João. Não podia ser dividida, tiveram que jogar dados para ver quem era ali. Porque ele queria dizer que a túnica não tinha rasuras, não tinha emendas, não tinha costuras, não tinha imperfeições, não tinha manchas. Era de uma beleza integral. Agora, naturalmente que nós vamos pensar: mas impossível, eu não tenho essa condição. Mas eu quero trazer hoje, nessa noite de festa, uma notícia extraordinária. Eu quero revelar que nós temos sim uma máquina de lavar, capaz de branquear a nossa túnica perispiritual. Ela possui recursos de deixar ela de uma brancura extraordinária. E não custa nada. E todos nós temos essa máquina à nossa disposição e a estamos usando aqui hoje. Ela se chama a reencarnação. A reencarnação, através do qual nós agora recebemos uma nova oportunidade, uma nova identidade, uma nova experiência, um novo tentame. Porque a verdade é que essa túnica, ela é inalienável. Você não pode alugar, não pode comprar, não pode roubar de outrem. Ela é individual. Mas você pode, a partir dessa máquina chamada reencarnação,
começar hoje mesmo a costurar peça por peça, através da experiência bendita, transformando determinadas inclinações negativas em inclinações mais positivas, transformando determinadas antipatias em simpatias, determinados desafetos em afetos verdadeiros, transformando a solidão em solidariedade, modificando a perspectiva. Ao invés da competição contra tudo e contra todos, a cooperação fraternal. Ao invés daquele amor infantil, daquele amor captativo, faminto, da criança que tudo reclama para si e pouco ou quase nada é capaz de dar para outrem, evoluir para um amor abundância, para um amor mais gratuidade, um amor gentileza, um amor mais ágape, um amor crístico, que está ao nosso alcance. Mas alguns dirão: eu não posso, porque eu trago determinadas manchas na minha túnica, que esta máquina não é capaz de limpar, porque fala de existências transatas, fala de vícios reincidentes, recalcitrantes. Eles agora parecem que estão congelados no meu caráter. Como fazer então? E aí a gente se recorda do Espírito de verdade. No item 7 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, quando Ele próprio diz: eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os enfermos e os sofredores são meus filhos prediletos. Venham salvá-los. Mas não apenas os fracos e os enfermos do corpo físico, mas do corpo mental, do corpo psicológico, da nossa túnica espiritual. E o remédio que Ele nos traz é a doutrina espírita, é o Consolador prometido, é essa doutrina divinal que aqui nos reúne, para que a gente possa estudar um pouco mais, para que a gente possa ir além da letra que mata, para a letra que vivifica, para não ficar apenas na aparência, mas começar a trabalhar a essência. Ao invés de gastar tanta energia com os outros, investir um pouco mais em nós mesmos, no autoconhecimento. A doutrina espírita, que agora nos revela, por exemplo, o significado das parábolas, de uma linguagem direta, para que a gente possa refletir um pouco mais. Por isso que depois Jesus termina dizendo: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mas nós poderíamos hoje dizer com certeza que todos nós, sem exceção, somos chamados diária e permanentemente, onde quer que nós nos encontremos, reencarnados e desencarnados. O chamamento chega nas mais diferentes maneiras, como é natural, porque Jesus disse: todos os dias Deus faz nascer o sol para os bons e para os maus, o sol da esperança, o sol de uma nova oportunidade, de uma nova experiência, de um novo tentame, de um novo esforço, de uma nova perspectiva. Mas Deus também faz cair a chuva para os justos e para os injustos, a fim de lavar a nossa túnica, a fim de lavar os nossos vícios, lavar as nossas sombras, lavar as nossas inquietações, lavar o pouco dos meus medos, dos meus conflitos, dos meus ressentimentos, das minhas amarguras, do meu desânimo, da minha desesperança, para que eu possa efetivamente me transformar.
Esses chamados, portanto, são permanentes. Por isso que logo na sequência, Kardec nos traz uma outra passagem de Mateus 7, do Sermão da Montanha, quando Jesus disse: entrai pela porta estreita. Por quê? Porque larga é o caminho da perdição, espaçoso é o caminho que ela conduz. Muitos são os que por ela entram. Se muitos entram no caminho da perdição, significa que não é uma boa ideia seguir necessariamente a maioria, ter um comportamento de manada. Não, mas acontece que todo mundo faz, Marcelo. Não, mas todo mundo vai lá. Não, mas todo mundo está curtindo essa novidade. Mas acontece que nós não somos todo mundo. Acontece que eu vou prestar contas da minha consciência. Por isso que Jesus diz: quão pequena é a porta da vida, quão difícil e apertado é o caminho que a ela conduz, quão poucos a encontram. Quão poucos encontram a porta da vida. Oportunamente, Tomé, o Dídimo, perguntou a Jesus: se esse caminho é tão difícil, Senhor, como vamos encontrá-lo? Como faremos? Como encontraremos essa porta? E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Eu sou o caminho, Tomé, da verdadeira vida. Quem quiser encontrar a porta, que tome a sua cruz, que aceite os seus deveres, as suas obrigações, com resignação, obediente a esses preceitos. Quem quiser seguir o caminho, que tenha sempre boa vontade no coração. A boa vontade para estar sempre aprendendo, mesmo nas dificuldades. Boa vontade diante da intolerância e da ingratidão. Boa vontade diante da impaciência e da ignorância. Boa vontade com os homens em geral, como nós também precisamos. Quem quiser seguir o caminho, disse Jesus, que trabalhe com humildade, que possa, portanto, ser útil, servindo para depois receber. Esta passagem nos fala da necessidade da nossa compreensão do esforço que é individual e que precisa, no entanto, ser construído. Não é por acaso que no encerramento do capítulo 18, na mensagem final, o Espírito Simeão, que ele diz: pelas suas obras é que se reconhece o cristão, na verdade, o verdadeiro cristão. E o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita são a mesma coisa, diz Allan Kardec. Não basta falar, disse Simeão, porque a árvore da vida, a árvore da boa nova, é boa sempre. É uma árvore frutífera, que não apenas dessedenta, como alimenta os viajores, maus, soltos como jardineiros, disse Simeão, que tanto a remexemos, tanto a crestamos, que ela se tornou árida. Ela não produz mais a sombra que pode refrigerar o nosso espírito, e nem produz o fruto que vai alimentar a nossa fé. Maus são os jardineiros. No entanto, ele diz: é necessário ir e pregar. Pregar para que essa árvore possa efetivamente multiplicar-se no coração da sociedade, no coração da criatura humana. Mas essa pregação de Simeão, ela tem um caráter especial. É o caráter que entendia Francisco de Assis, porque Francisco dizia isso: meus irmãos, ide e pregai. Pregai a palavra do Senhor, pregai, como ele dizia, que o reino dos céus está próximo.
Porque o reino dos céus não está circunscrito aqui ou acolá, ele está no nosso coração. Pregai com os caídos, com os esquecidos, pregai nos povoados mais pobres e humildes, dizia Francisco de Assis. E, se for imprescindível, se for absolutamente necessário, falai com ele. Porque a verdadeira pregação dispensa as palavras. A verdadeira pregação é a nossa exemplificação. É o silêncio do nosso exemplo. Os maiores exemplos da natureza são silenciosos. Não se fazem anunciar. Não fazem ruído. Não tocam tambores, não tocam castanholas. Mas naquele silêncio do exemplo, eles alcançam o coração da criatura. O silêncio capaz de transformar pelo exemplo que ele se perpetua. E para encerrar essas rápidas reflexões, gostaríamos de lembrar ainda Paulo, o apóstolo por excelência, quando na sua epístola aos Efésios, ele teve a oportunidade de dizer: outrora eres sombra, mas agora sois luz do Senhor. Andai, portanto, como filhos da luz que sois. Todos nós somos filhos da luz. Todos nós somos unigênios. Um fascículo da luz divina nos vitaliza, de maneira imanente e inerente. Esse fascículo de luz divina é inapagável, é indestrutível. Que importam as dificuldades do caminho? Que importam as sombras que eventualmente se projetem em derredor? Que importam as dificuldades? Que importa a ingratidão, a incompreensão? Que importam as surpresas da vida, nem sempre agradáveis? Somos luminosos. Essa luz é inacessível. Essa luz é o combustível da verdadeira vida. Essa luz é a porta. Essa luz é a verdade. Essa luz é o próprio Rei, chamando-nos a acústica da nossa consciência. É uma luz que nos vitaliza, que nos emociona e que nos levanta toda vez que nós caímos. É uma luz que clareia os nossos passos. É uma luz que nos desassombra diante do desconhecido, porque o conhecido está dentro de nós. É uma luz que nos faculta forças desconhecidas. É uma luz que haverá de finalmente blanquear a nossa túnica nupcial. Que essa luz possa nos alcançar sempre com alegria, ensejando vibrações de saúde, vibrações de paz, de refazimento, de otimismo, mas principalmente ensejando em nossos corações vibrações de boa vontade, vibrações de humildade, para que possamos trabalhar humildemente conforme a vontade do nosso Senhor. E assim, sentindo e pensando, profundamente agradecidos pela oportunidade de aqui hoje nos encontrarmos, exorando, Senhor, os amigos benfeitores que aqui se encontram possam tratar vibratória e espiritualmente as nossas mais íntimas necessidades. Te pedimos, no entanto, por acréscimo da tua misericórdia, que essas vibrações luminíferas agora se elevem e se multipliquem, acolhendo também os nossos lares, as nossas famílias, os nossos entes queridos, onde quer que se encontrem, para que a tua luz benfazeja possa também fortalecê-los, inspirá-los e acompanhá-los. E acima de tudo, Senhor, te pedimos especialmente pelo Brasil, pelo coração do mundo, pela pátria do Evangelho, mas pelo orbe da terra, para que nessa hora barônica e ciclópica que ainda vivemos,
desassombre-se os nossos medos, fortaleça-se a nossa fé e guie os nossos passos à luz e no redondo do teu amor. E assim, Senhor, em teu nome, encerramos o trabalho da noite de hoje. Muita paz e que o Senhor nos acompanhe. Que assim seja.